Boa noite, pessoal. Mais uma vez a gente está aqui no nosso encontro semanal. Semanal não, é diário, né? Toda noite a gente tem alguém especial para ter uma conversa sobre os temas que a gente tem tratado na conferência e compartilhar com vocês o que o CAD tem trabalhado e o que a gente está pensando na vida dentro desse ambiente do terceiro setor. E hoje eu tenho a companhia do meu amigo, o meu amigo famoso, Rafael Bandeira. Boa noite, Rafael. Tá tudo bem, meu? Fala, Marcel. Tudo bem? Boa noite, Rafael. Oi? Você tá falando da onde, Rafael? Eu tô falando do interior de São Paulo, a cidade é Piracicaba, na região de Campinas. Belo interior de São Paulo, maravilhoso. Saí da correria da região metropolitana de São Paulo e agora o foco é qualidade de vida para a família. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver aqui. Gente, então eu estou falando de São Paulo, a gente está mais uma vez na página do CAD Brasil. Você pode, por favor, conectar lá. Daqui uns 2 minutinhos a gente já vai começar nosso conteúdo, compartilhar, conversar. O Rafael vai compartilhar para a gente o que ele está pensando da vida nessa área tão importante do terceiro setor e já a gente fala. Eu vou só achar aqui como é que eu enxergo. Deixa eu abrir aqui a nossa página para acompanhar vocês mais de perto. Vamos nessa, vamos nessa. Só um pouquinho, povo. Vai estar chegando, pega aí a água, café e venha com a gente para aprender mais um pouco esta noite. É isso aí. O Marcel, Fala, detalhe para a foto que colocaram na arte, eu achei bem foto mais jovem. Peraí, volta. Detalhe para a foto, colocaram na arte, achou bem o quê? Não, uma foto minha bem mais jovem, eu achei até, assim, bonito da parte do CAD, mas a realidade é dura e cruel, né? Esse sou eu mesmo atualmente. Rafael, a gente te ama. A gente te ama. A gente sempre quer extrair o melhor das pessoas. Mesmo que a gente tenha que pegar uma foto de 5 anos atrás. Se aquele é o melhor, a gente vai por o melhor. Fica com a gente. Olha, aquela foto eu estava em Brasília, a primeira vez que eu entrei no Palácio do Planalto, foi uma cerimônia de lançamento do programa Brasil Mais Jovens, na época, o presidente Michel Temer, a primeira vez que eu entrei, fui convidado em função de um movimento de jovens na política, e aí eu fui convidado para estar lá, enfim, a fotinho não podia faltar, cara. Enfim, eu estava todo bonitão, né? Agora, sabe quantas vezes eu voltei no Palácio do Planalto depois daquele dia? Bom, você é um homem muito importante. Eu acho que você deve ter voltado umas 7 vezes. Cara, nenhuma vez, ninguém me chamou mais, então a gente por isso que a gente tem que registrar as fotos, né? Então dá aquela impressão que a gente, é importante. Mas eu gostei, me lembrou uma época que eu não tinha tanta barba como você. Pessoal, se você está aí acompanhando a gente, vai dando um oizinho, dá um oi aí pra gente saber quem que tá conosco. Deixa eu ver aqui, eu tô tentando me lembrar aqui um negócio, pessoal. Vai curtindo aí. Enquanto o Marcel, eu li todos os comentários do pessoal na plataforma da conferência. O que achou, Rafael? Na plataforma da galera da experiência, me fale. Olha, eu achei uma iniciativa muito bacana, né, alavancada pelo CAD. Enquanto nós pensávamos, né, que seria, puxa, perdemos um semestre, né, não vai dar para ser realizado, ou vamos realizar no segundo semestre, a iniciativa de poder fazer um evento online, seguindo, inclusive, tendências, né, que o pessoal não estava se reunindo, e se deixasse para depois poderia perder o time, eu achei uma ótima ideia, eu achei muito inovador, eu acho que leva as organizações e as instituições inovarem. Então, até para mim, produzir um conteúdo online era, enfim, uma barreira, e nesse mês eu estreiei meu canal no YouTube, olha que coisa, esse mês, né? Então, eu acho que foi muito interessante para as instituições, para os empreendedores sociais, para nós, facilitadores, educadores, enfim, explorarmos outras habilidades, enfim, a plataforma está ótima, sucesso tem sido a Conferência CAD 2020. Agora é o seguinte, né? A gente ia fazer o lançamento do livro
no evento, mas olha, a gente faz o lançamento agora, eu vou pegar esse livro, vou tacar pela janela, e a gente faz o lançamento. Aí sim. Pessoal, boa noite mais uma vez. Eu vou falar aqui o nome de alguns que eu estou conseguindo enxergar. Aqui a Ana Lia, lá do Paraguai, Frank MacArthur, diretamente da terra do D'Artagnan, da França, Giovanni, Marcelo, Daniel. Gente, muito obrigado por vocês estarem com a gente. Roseli, aqui tem gente da Europa, da América Latina, de várias do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Daqui 1 minuto a gente entra na nossa conversa de fato e dá tempinho para vocês irem chegando. Só para vocês saberem, situar todo dia, durante essa semana, quase todo dia, o CAD Brasil vai chamar alguém que tem participação na nossa conferência para compartilhar algumas ideias que estão mais aprofundadas na oficina da pessoa. Hoje o Rafael está aqui compartilhando com a gente. A oficina dele já foi liberada na plataforma nossa, não é isso, Rafael? Sim. Então, se você está inscrito na conferência do CAD, aproveita, e ainda não viu o conteúdo do Rafael, aproveita agora, que é super importante. A oficina do Rafael geralmente é a mais procurada, porque é onde o calo aperta das organizações, sustentabilidade, a comunicação para mobilização de recurso, e tem sido uma bênção caminhar com o Rafael e ouvir dele aquilo que ele tem acrescentado para a gente e como a gente tem conseguido compartilhar isso para outras iniciativas, outras organizações, e a gente está com vocês nesse aspecto. O CAD sempre quer compartilhar aquilo que Deus tem colocado para a gente, para fortalecer as iniciativas sociais cristãs, para mitigar e produzir impacto positivo nas comunidades que a gente atende. Ok, pessoal? Então chega mais, divulgue, compartilhe já essa live, chama a galera que você sabe que precisa ouvir um pouco mais sobre isso, que agora é a hora. Se você ainda não curtiu nossa página, aproveita e faça isso, entre com a gente para acompanhar mais de perto o que o CAD tem feito por aí. Pessoal, eu não sei quantas pessoas estão conosco, mas Deus sabe, né? Ok, mais uma vez, muito obrigado por estar participando. Eu lembro, Rafa, para a gente entrar aqui no na nossa conversa, eu acho que nós, empreendedores, estamos naquela fase de relembrar fortemente o Salmo 23, né? Que o Senhor é o nosso pastor e nada vai faltar. Acho que eu vou mandar imprimir esse versículo, colocar, pendurar em todas as portas da minha casa, porque eu tenho que crer que Deus é que manda e que tem, de fato, a gestão de todos os recursos. E talvez o fundamento da sustentabilidade das nossas iniciativas é a pessoa de Deus. Mas a gente crê tudo isso, mas existem coisas práticas que a gente deve fazer. Antes, eu sei que você vai falar sobre tudo isso, sugestões, ideia. Dá para a gente aqui um pouquinho? Como é que está o nosso contexto hoje? Eu acho que a gente vive um dos piores momentos para as organizações, mas ao mesmo tempo ele deve apontar para algumas grandes oportunidades. Fala para a gente um pouquinho sobre o nosso cenário e por que alguém não deveria se atirar pela janela, apesar de todas as más notícias que a gente está escutando. Marcelo, você tem razão. Esse é um momento muito singular na vida, no ciclo de vida das instituições. Muitos gestores, empreendedores sociais, eles estão enfrentando uma situação de magnitude, né, como essa do Covid-19, enfim, que nunca viram na vida. Você vê, por exemplo, governos também aprendendo a lidar com isso, implementando boas práticas, inclusive na área de políticas públicas sociais, outrora nunca vistas. Então, é algo novo, de fato. Hoje, a velocidade da informação, a velocidade do impacto econômico, enfim, na China, a gente sente, em alguns dias no Brasil, quem é investidor sabe disso, no início do ano, e a gente já via uma oscilação do mercado em função da confirmação de novos casos no epicentro da epidemia, né, da pandemia lá em Wuhan. Você já via o mercado já se movimentar, né, de alguma forma, e isso ocorreu de forma muito rápida, não só na propagação do vírus em si, do Covid-19, mas também dos efeitos gerados por ele.
E a velocidade de aprendizado, de assimilação, de compreensão da situação ainda é processada, ou seja, os especialistas, os estudiosos ainda estão levantando informações, tentando compreender a amplitude dos efeitos, sejam econômicos ou sociais, da pandemia, e também tentando verificar, né, prever o que vai acontecer daqui para frente. Nós temos hoje no Brasil alguns estados com maior número de casos, né? Nós estamos no estado de São Paulo, enfim, ele concentra o maior número de casos, maior número de fatalidades advindas do Covid-19, mas você tem diferentes situações com diferentes contextos em outras unidades da federação, ou seja, nós vamos daqui para frente, esperamos, né, ter uma diminuição de novos casos e uma retomada gradativa, né, da vida normal. O que nós temos de concreto, semana retrasada, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, ele deu um diagnóstico no seu relatório informando que a previsão econômica, né, do Brasil é uma retração na ordem de 5,3%, né, na nossa economia. Ou seja, se nós estávamos numa expectativa de que, esse ano vai decolar. Infelizmente, a gente teve esse parecer, né? Isso no Brasil, se você for analisar na escala global, a expectativa é que haja uma retração de 3% na economia global. Eles estão comparando a mesma crise de 1929, a crise de 1929, que gerou impactos significativos na economia americana e em vários outros países. Você tem dólar hoje a 5,54, né, as pessoas, dólar como nossa referência monetária, coisas assim que a gente não via muito. Então, é um cenário realmente, assim, que nos chama a atenção, que nos desperta a atenção. Agora, isso na prática, o que eu tenho ouvido de instituições, sejam elas de assistência social, de educação, de garantia de direito de criança e adolescente, ou agências missionárias, enfim, igrejas, né, atende também várias instituições religiosas, o que eu tenho ouvido, de fato, é uma queda na entrada de recursos, nas receitas, isso todos têm falado. Várias instituições têm se deparado com esse desafio, não só do cenário externo, né, econômico, mas também se deparando com limitações no seu orçamento. E, olha, é muito desafiador, mas é necessário calma, né? Muita calma nessa hora. A gente vai falar um pouquinho sobre isso durante a live. Pessoal, aproveita para convidar aquele teu amigo ou amiga que precisa escutar mais sobre o tema da sustentabilidade. Marca o nome da pessoa embaixo da live do CAD Brasil e bota lá para a gente poder alcançar o maior número possível de pessoas com isso que a gente está conversando, pessoal. Rafael, você está me dizendo uma coisa bastante curiosa, que é uma retração generalizada na economia, a capacidade nossa de gerar riqueza diminuiu, mas, ao mesmo tempo, uma consulta rápida que você faz na internet, eu fiz agora rapidinho, num site, por exemplo, da Veja, Veja? Não, da Exame, publicado em abril, a lista de doações de empresas que já realizaram doações para a causa da Covid-19. Nessa lista, Rafael, não aparece onde está indo a doação, para onde está indo a doação. Mas tem uma relação lá, por exemplo, Natura, Bradesco Seguros, BTG Pactual, Burger King, Cacau Show, uma série de empresas americanas, empresas de tudo quanto é tipo de porte. A maior parte delas são grandes empresas, bancos, etc. Juntando tudo, dá uma grana enorme. Então, me parece que tem algum movimento de tensão aqui contraditória, né? Porque a gente tem a retração generalizada, mas por alguma coisa está mobilizando uma certa generosidade. Será que a gente não consegue observar uma oportunidade aí? Sem dúvida, Marcelo. A gente não consegue abordar todos os tópicos em um dia ou numa oficina, né? Mas, por exemplo, quando nós, durante um curso de captação, nós vamos falar sobre engajamento de empresas ou pessoas jurídicas em causas sociais,
nós sempre citamos, eu sempre cito uma pesquisa da Indelman, você citou grandes marcas, né, você falou várias aí, certamente conhecidas por, né, nós, consumidores. Uma pesquisa da Indelman, que é uma gigante no mercado de pesquisa em marketing, ela afirma que 69% dos brasileiros adquirem um produto, né, ou um serviço com base no posicionamento social da empresa. Olha que interessante, né? Então, entre, sei lá, o sabão em pó A e o sabão em pó B, na hora de escolher o cliente, o consumidor, ele está propenso a escolher a marca que, enfim, tem um apelo social. Hoje você tem a certificação de empresas B, a Natura foi a primeira empresa brasileira a ter certificação de empresa B. Esse B significa o quê? Benefício. Hoje as empresas estão preocupadas cada vez mais em não apenas, né, serem vistas como empresas que usam recursos, sejam eles recursos humanos, recursos naturais. Não. A sociedade quer se aproximar de empresas, quer consumir produtos cujas corporações gerem benefício para a sociedade. Então, quando você cita diversas marcas, essas empresas certamente elas são sensíveis, obviamente, a uma agenda pública, isso é fato. O combate ao Covid-19, ele faz parte da agenda pública, da agenda de política pública. Você vê isso nos jornais, você vê nas grandes mídias, todo mundo está falando disso. E as empresas, obviamente, não vejo só no sentido perverso, de lucrar, não. A empresa, ela tem a sua finalidade, o lucro, mas ela age de forma estratégica, intencional e cada vez mais, né, gerando benefício para a sociedade. Então, as empresas veem, de fato, essas oportunidades e doam, né? Um caso, se a gente pegar, semana retrasada, nós tivemos aqui no estado de São Paulo, o governador João Dória, ele, em uma das suas entrevistas coletivas, ele afirma ter levantado mais de 367 milhões de reais em bens, produtos, serviços e recursos financeiros. Sem dúvida, é um caso, né, um case, né, de sucesso em captação de recursos com empresas. Eu fiz um vídeo sobre isso, eu faço uma análise técnica sobre isso e a gente pode tirar aprendizados. Mas o que eu quero dizer, enfim, obviamente há uma especificidade de relacionamento, ele veio do mundo empresarial, grandes corporações têm apoiado. O fato é que, enquanto tem muita gente reclamando, lamentando, né, você tem, reclamando das dificuldades do contexto que são reais, você tem outras corporações, outras empresas e instituições enxergando como uma baita de uma oportunidade. Quanto custa uma inserção em rede nacional, né, num horário nobre, por exemplo, numa grande emissora, né, top no Ibope? Então, as empresas, de fato, veem uma oportunidade de deixar um legado, marcar a sociedade positivamente, mas também, né, de gerar um retorno. Um outro caso muito interessante a gente tem das lives, né? Hoje, o Covid-19, o contexto, né, do combate ao Covid-19, a quarentena, gerou muitas transformações nas relações, enfim, entre consumidor e empresa. As igrejas, por exemplo, nós temos várias fazendo suas respectivas lives, transmissão do culto online, e você vê muita gente aprendendo e inovando, né, e tendo bons resultados. Eu cito, por exemplo, um deles, essa semana saiu uma notícia da Brasil Foundation, ela captou mais de 6 milhões de reais. Gente, 6 milhões de reais nesse contexto do Covid-19. Eu citei o caso do Dória, também eu até publiquei essa semana o caso de um senhor na Inglaterra, o senhor, Tom Murray, ele tem 100 anos, gente, ele fez 100 anos na semana passada, ele captou mais de 190 milhões de reais para o Serviço Nacional de Saúde do país dele, dando voltas no seu jardim. As pessoas se sensibilizaram, as pessoas, elas acreditaram na causa e contribuíram. O que eu quero dizer nós precisamos identificar, né, e precisamos considerar esse momento que estamos vivendo, não só as dificuldades, as adversidades, nós precisamos contemplar as oportunidades que, né, o contexto nos traz.
e tirar, né, boas lições, bons aprendizados de tudo isso, gente. São alguns casos que a gente pode citar aqui, né? Muito bom. Rafael, mais uma vez agradeço. Pessoal, um abraço para o Tagor da Paula, que é meu parceiro de grupo de casais, o Arthur, Rafaela, Pati, Riviera, Eduardo, Val, Eduardo, essa galera toda tá comentando. Arthur, um abração, Arthur. Juliene Delaiol, abraço. Simone, tamo junto. Vambora, pessoal. Compartilha, mobiliza aí para mais pessoas serem alcançadas e ouvirem o que a gente está falando. Rafael, você deu exemplos, apesar que você deu uma citada no exemplo do vovô, com todo respeito, em inglês, mas está citando grandes casos, grandes empresas. Me fala o seguinte, então, na tua percepção de mobilização de recursos, como é que deve ser a essa altura do campeonato a postura de um empreendedor social? E aqui a gente está falando daquelas pessoas que lideram pequenas iniciativas, não necessariamente iniciativas milionárias, ou o gestor da pequena ONG, da associação que foi fundada há 1 ou 2 anos atrás e que inesperadamente foi atropelado pela pandemia, literalmente. Quais são as atitudes desse empreendedor a essa altura? Marcelo, o que eu acho que é a primeira coisa, né, a gente precisa continuar fazendo o que nós sempre fizemos. O que eu quero dizer? Nós precisamos, através das nossas instituições, dos movimentos sociais, ou, enfim, evangelísticos, seja dentre a finalidade estatutária da sua organização, você precisa continuar fazendo o que você sempre fez, ou seja, produzindo transformação, né, impactando vida, transformando vida. Você não pode parar. A diversidade, gente, eu até citei num vídeo, né, essa não vai ser a última crise, não vai ser a última crise do ciclo de vida da sua instituição, né, da economia mundial. Nós não podemos condicionar a nossa moral, a nossa motivação, a nossa garra com base no cenário. Então, primeira coisa que eu queria, né, dizer para você, não pare. Né? Você precisa manter firme a vocação da sua instituição, princípios sobre os quais ela foi criada e continuar produzindo transformação. Agora, é lógico que tem alguns pontos práticos bem próximos a nós que a gente pode fazer. Eu fiz também um vídeo sobre isso, eu vou citar aqui 3 pontos, mas vou incrementar, né, aqui para o pessoal que está acompanhando a live do CAD, não vai encontrar isso no vídeo que eu produzi lá no canal, tá? Então, é exclusivo aqui para a gente. A gente faz constantemente umas reflexões. Falei, poxa, o que mais? Né? Eu citei 3 dicas, mas aqui, para quem está na live do CAD Brasil, acho que vai poder tirar boas lições. Então, vou começar... Pessoal, anote aí 3 dicas que o Rafael vai acabar de falar para a gente. Enquanto ele já vai anunciar as 3 dicas, eu reforço mais uma vez. Curte, compartilha, chama o teu amigo para participar com a gente. Mais gente entrando. André Silva, um abraço e vamos que vamos. Rafael, me fala então. A primeira o apontamento que você quer colocar para a gente aqui. Ô Marcel, eu posso, antes das dicas, eu posso fazer igual... o pessoal da televisão, eu posso antes fazer aquele drama, assim, incluir um comercial, eu posso? Tá liberado? É teu, o espaço é teu, fique tranquilo. Eu tô igual eu fazendo no Merchan, né? Gente, na verdade, são 9 pontos, viu, Marcel? São 9 pontos, olha... Não vai ter tempo de falar 9 pontos, mas 3 minutos. Gente... acabou de ser lançado o livro O Deus de Todo Recurso, Princípios Bíblicos na Captação de Fundos para Projetos Transformadores. Se você ainda não adquiriu, você pode adquirir acessando o site o deusdetodorecurso.com.br, né? O livro, quem, né, vai postar vai ser eu mesmo, manda até um marcador de página personalizado. É isso aí, a gente tem que empreender. Ou, se você quiser adquirir nas melhores plataformas, que é a Amazon, iBook, Google Play, também está disponível na versão e-book, lançado o livro pela Editora Esperança, em parceria com a Missão Aleph, lá do meu amigo Leandro Silva,
de Natal. Bom, vamos lá, né? Sem mistério, agora bem objetivamente, qual algumas recomendações para você, gestor, coordenador de projeto, empreendedor social, o que fazer, né, nesse momento, qual a postura deve ser? Primeira coisa, mantenha calma. Calma. Às vezes eu vejo líderes se desesperando e a calma e o desespero, ele nos paralisa, o medo nos paralisa. Então, mantenha calma. Né, que bom, mas... Eu sou calmo e tímido. Sei. Gente, imagina você líder, todo mundo está esperando algo de você, uma postura mais centrada, os parceiros estão de olho em você, né? O público-alvo, enfim, aquela comunidade está de olho em você, então calma, né? Esse momento, ele certamente vai desenvolver a sua maturidade técnico-gerencial. Você vai olhar lá na frente e falar, puxa, já passei por uma situação assim, e certamente você vai sair mais maduro. Segundo, faça uma avaliação. Segundo ponto, por quê? É momento de você rever planos, gente. Olha que coisa. Muitas instituições estão com seus projetos suspensos, cancelados, as reuniões não estão ocorrendo, e você precisa usar esse tempo com a equipe, remotamente, né, para reavaliar plano, orçamento, o que vai continuar, o que você vai ter que, de fato, deixar para 2021, mas você tem um plano, ou precisa ter, pelo menos, né? Se você não tem um plano para 2020, é o momento de você fazer, então, né? Use a quarentena para isso. O que vai ser depois? Então, reveja enfim, orçamentos, planos, projetos, programas que foi implementado, é um momento propício para isso. Outra coisa, comunique-se. Muitas vezes você está receoso de comunicar dificuldades, debilidades e desafios financeiros da instituição. Essa é a hora de você ser transparente. Não me recordo agora se é um censo da BCR ou um censo do Instituto de Filantropia, mas que afirma que as pessoas, uma das causas para que as pessoas não venham a doar é porque não é pedido a elas. Olha, gente, é exatamente, não foi pedido. Então, se você não comunica de forma assertiva, clara, transparente, a real situação da sua instituição, você não vai mobilizar, engajar a sociedade. Uma frase que eu sempre cito do Daniel Kelly, no livro Dinheiro para a Sua Causa, ele fala assim, olha, se você não tem parceiros é porque a sua causa não é relevante. Ora, nós sabemos que as causas com as quais nós trabalhamos são importantíssimas para as cidades, né? Então, na minha cidade, onde eu morei por mais de 10 anos, por exemplo, a educação básica, ela é sustentada por instituições, por associações privadas, ou seja, você tem essa relevância na sociedade. Ora, então você precisa comunicar essa realidade, esse contexto, e hoje realmente as pessoas estão mais sensíveis a isso e vão poder contribuir. Então, use da transparência, abra o jogo, converse com elas, porque isso pode render bons frutos na área de captação. Se eu puder recomendar algumas dicas suplementares, seria explore outras fontes de estratégias de captação de recursos que você outrora não explora. Por exemplo, Marcelo, tem pessoas que só trabalharam com editais e viram possibilidades fechadas. Então, é necessário você, enfim, explorar uma atividade de geração de renda, explorar outros tipos de editais. A gente tem várias oportunidades de editais ainda em aberto. Talvez um termo de colaboração com a prefeitura, com o governo do estado. A Lei 13.019 hoje nos permite isso, né? Enfim, explore aquilo que você ainda não faz. Tem gente que só trabalha com captação com empresas, com patrocínio institucional. Poxa vida, e você não explora a pessoa física? A pessoa física precisa ser a base, né? Indivíduos precisam ser a base da sustentabilidade da sua organização. Uma coisa interessante, você vai captar recurso com empresas. Peça para empresas. É um momento propício, né? A crise, ela atinge diferentes empresas de diferentes formas. Às vezes você está pensando que está todo mundo ruim, que está todo mundo mal, só que se você analisar, por exemplo, as notícias, dados, tem empresas que nunca lucraram, como estão lucrando neste período. Então, generalizar
a captação com empresas falando que todas elas estão, né, quebradas, que cai o movimento. Não, é equivocado. Então, a gente precisa, empresas do e-commerce, área de supermercado, saúde, beleza, né, perfumaria, elas tiveram aumentos acima de 100% em seu movimento. Olha que coisa. Então, peça da forma certa para a empresa certa. Um exemplo, desculpa, simples, mas a padaria aqui perto de casa, eu fui conversar com a moça esses dias, eu falei, e aí, e a crise, né, como é que tá? Ela falou, para nós até aumentou. Então, essa perspectiva de que está tudo ruim para todo mundo, não, gente, esqueçam isso, saibam apurar, investigar quem está bem nesse momento e quem pode contribuir. E talvez ali uma dica também, Marcelo, que eu falo demais, gente, mas assim, gente, organize seu banco de dados. Eu acho que trabalhar sem bancos de dados, e eu estou falando muitas vezes de uma planilha Excel, de um sistema ali simples, mas que permita você saber quem são seus parceiros atuais, ou seja, para você ter uma atividade de manutenção de parceiros atuais, e também de uma atividade, um banco de dados de prospecção. Quem participou da oficina, por mais objetivo que a gente foi, nós distinguimos esses dois bancos de dados, né? Ora você nutre relacionamento com aqueles que já estão com você, e ora você, né, desenvolve potenciais parceiros, potenciais mantenedores. E para organizar esse banco de dados, enfim, depende do tamanho, da quantidade de parceiros, mas eu poderia recomendar aqui um sistema, inclusive parceiro do CAD, Transform Tech. Transform Tech é uma pesquisa depois aí, é um baita de um sistema super simples e objetivo que vai poder contribuir para a sua instituição. Pessoal, eu vou mandar abraço para Luzinete Lins Camargo, que é a minha progenitora, graças a Deus. A minha mãe, meu amigo Adriano, lá de Joinville, Adriano e Suzana, um casal que amamos bastante. Maurício Jung, Silene Andrade, Anailton, Frank MacArthur, Leandro, nosso amigo da Aleph, lá de Natal, Norris Regina, nossa amiga da Fazenda Rio Grande, e muito bom, vocês nos inspiram também. Eduardo, estou mandando abraço, eu recebo o abraço, Eduardo Modô, da nossa equipe. Gente, Danilo Ladentin, nosso parceiro, diz que está trabalhando com um CRM chamado HYB, específico do terceiro setor, ele recomenda fortemente, muito bom, Danilo Ladentin. Pessoal, mais uma vez, divulguem a live, marca um amigo teu que você quer que ele escute o que o Rafael está falando. A gente estava falando de banco de dados, Rafael. Você falou rapidamente de dois tipos. Eu queria que você comentasse, então, um pouco qual que um pouco alguns 3 aspectos que você acha interessantes que você trabalhou na sua oficina, para chamar a galera. De repente tem alguém aqui que está acompanhando a gente e ainda não se convenceu se vai ou não. Será que eu devo participar da conferência? Formato diferente, online, estou muito acostumado. Mas uma dessa você se convence, pessoal. Então, Rafael, deixa só assim de demonstração rapidinho, ou me dê 3 ideias que você tem trabalhado mais detalhadamente na oficina tua da conferência, que está lá na plataforma do CAD. O link está aparecendo aí, ó. Se você ainda não comprou, compre. É baratinho, é um investimento para você fazer durante o período de quarentena. Rafael, 3 ideias interessantes que você trabalha na sua oficina. Legal. Eu cito primeiro, o pessoal que acompanhou a oficina, eu começo com o conceito de captação de recursos, seguindo o conceito do professor Merege. No conceito, as pessoas, muitas das vezes, e eu recebo várias perguntas de amigos mesmo, recebi, aliás, uma ontem, 1h, Rafael, como é que é essa questão da captação? Explica um pouquinho mais o que se faz. Então, é um tema bem específico, obviamente, na verdade, ao terceiro setor, políticas públicas sociais, ou novos negócios. Quando você fala de startups, há também um contexto de captação de recursos. Mas nosso assunto é especificamente para instituições sociais. Então, quando você vê o conceito do professor Merege, que é o ato, é o efeito de captar, de conseguir, de mobilizar recursos, né, para uma instituição sem fins lucrativos, você tem conceitos intrínsecos ali
de objetividade de captação de recurso, de planejamento, só no conceito, né? Você vai ver isso lá na oficina. Mas você, por exemplo, aprende que recurso não é só o dinheiro. Né? Não, peraí. Me fale mais sobre isso. Recurso não é só dinheiro. É uma crença que eu já tinha alimentado um tempo. Por que as pessoas devem acreditar nisso, se quiserem sobreviver nesses dias? Exatamente, porque é um mito que a gente tem e conecta automaticamente recursos a fundos financeiros, né? Recursos, dinheiro, dólares, reais. E, na verdade, isso é um dos recursos. Nós lembramos do recurso financeiro porque ele é mais fácil de eu fazer o gerenciamento, ele me traz, né, maior dinamismo na gestão, isso é verdade, mas você precisa entender que recurso, além do recurso financeiro, além do dinheiro, ele pode ser também bens, né, produtos, pode ser também voluntariado, e aí eu encerro também com rede de contato. Eu considero a rede de contato um excelente recurso. Então, gente, a gente precisa conhecer, ter essa amplitude, né, do conceito de captação de recursos, porque na hora que você desenvolver um projeto, a Carla ministrou uma oficina muito bacana de projeto, um projeto você vai prever, uma das etapas os recursos necessários, e aí você coloca lá 10 computadores, não sei, um valor estimado de R$40.000, e você fica com R$40.000 na cabeça, quando você deveria entender que podem ser os 20 mil computadores. Eu falei isso no ano passado, olha que coisa, no ano passado, sobre a diversificação de recursos, você traz certamente mais opções para o seu potencial parceiro, para o seu potencial investidor, quando você mostra, né, que você tem um documento básico que não é os R$40.000 por si só, né? A gente chama do recurso vinculado, então está atrelado à aquisição de algum bem ou material, mas que você permite a ele, você dá flexibilidade para o seu potencial parceiro, para o seu potencial investidor, de, por exemplo, adquirir diretamente ou ele doar, né, aqueles produtos. Eu conheço organizações, trabalhei em projetos que, enfim, recebeu a doação de uniformes belíssimos de esporte, o valor, enfim, altíssimo, e aquele parceiro foi considerado um parceiro estratégico, né, inclusive com contrapartida de imagem, contrapartida de marketing, para aquela, enfim, para o público-alvo e para o público que é alcançado pela instituição. Então, vale a pena, né, você entender esse conceito. Segundo nele, a gente fala um pouquinho do histórico, na oficina a gente fala do histórico, captação de recursos, gente, não é coisa que foi inventada agora em 1999, com a criação da BCR no Brasil, com o querido Marcelo Straviz, referência para mim, e também o JP, pessoal que não conhece ainda a BCR, recomendo. A captação de recursos ela é feita há muito, muito tempo antes, é uma cultura, a sua instituição ela já faz, os presidentes, os diretores anteriores a você também já faziam, mas a gente não percebe que é algo inerente ao ciclo de vida da instituição. O que a oficina propicia é fazer algo de forma intencional. Então, se você pegar, por exemplo, em 1638, a fundação da Universidade de Harvard, ela iniciou através de uma doação. Né? A história das universidades americanas, enfim, e de outros países europeus, tem como base a filantropia, a doação. Um caso concreto aqui do Brasil, a Universidade Presbiteriana Mackenzie recebeu esse nome em função do seu doador, né? Enfim, o John Mackenzie. Então, a gente aprende que, ao longo dos anos, se faz isso, sempre se fez isso, e o que a gente pode também tirar de algumas lições, né, da história. E a terceira coisa que eu acho super importante na oficina, respondendo, se deixar, eu falo muito mesmo, eu gosto de falar, gente, é justamente a elaboração de um plano de captação de recursos. Nós temos diferentes metodologias para fazer um plano de captação de recursos. Na oficina e em outros, a maior parte das palestras que eu ministro, das aulas, eu apresento uma das metodologias, simples e objetiva, passando por uma análise de cenário, enfim, orçamento, análise de mix de financiamento, e você conclui com um plano de ação. Essa metodologia, ela é implementada tanto para você que tem uma receita de 100 mil anuais, como para você que tem 12 milhões de reais. Eu já apliquei isso, posso dizer a você. O que diferencia não é o método em si, você pode aplicar diferentes métodos. Você precisa, no mínimo, saber um, claro, né? Mas é justamente
é a sua instituição, é o teu histórico, é o teu compromisso e engajamento com a causa e o poder de contato, poder da sua rede de contato que você consegue mobilizar. Então, 3 pontos bem interessantes da oficina. Obrigado, Rafael. Pessoal, mais uma vez agradeço a participação de vocês. Ainda não acabou, calma. Sim, e eu vou. Obrigado, Maurício Cunha, pelo elogio. Ele está dizendo que tem 2 feras na tela dele, mas feras também, de verdade, pessoal, são vocês, as mais de 50 pessoas que estão participando, acompanhando, divulgando e multiplicando essa live para outros conhecidos teus que têm necessidade de ouvir mais sobre essa área tão importante do terceiro setor, que é a mobilização de recursos. Obrigado por vocês estarem com a gente aqui. Eu já queria abrir para a gente fazer perguntas para você, Rafael. O Brian Hip, que acho que é um parceiro nosso. Brian, me diga se você é você que eu estou imaginando, que você vai estar junto comigo nos próximos dias. Fala um pouquinho para a gente, Rafael. O Brian está pedindo para a gente falar sobre transparência e exemplos e melhores práticas nessa área. Porque a área de mobilização de recursos ela é delicada e, assim, a gente tem um esforço enorme na entrada do recurso. E não sei se a gente é tão eficiente do mesmo esforço na saída, demonstrando como o recurso foi utilizado, não é? Fala um pouco sobre transparência e honestidade e alguma melhor prática que você observa, um bom exemplo dessa área na tua experiência. Hoje você tem, por exemplo, a maior parte das pessoas desconhece que a captação de recurso, ela envolve um código de ética. Então, quando eu falo que há um código de ética em captação de recurso, pouquíssimas organizações, pouquíssimas instituições têm conhecimento disso. Então, você, empreendedor, diretor, líder, né, enfim, captador que está ouvindo a gente, precisa acessar o site da BCR, captadores.org.br, e conhecer o código de ética em captação de recursos. Ele prevê práticas saudáveis, sustentáveis, né, da profissão. E no código de ética, uma das partes é o Estatuto dos Direitos do Doador. Especificamente falando de transparência, né, que foi o tema da pergunta do Brian, hoje, um dos itens, né, do Estatuto dos Direitos do Doador é que o doador tem o direito de saber o que é feito com, né, ou o que se pretende fazer com os recursos entregues àquela instituição. Gente, o que eu estou falando, né? Quando você fala de transparência, as pessoas atrelam isso, ou princípios de governança, a uma auditoria externa, a fazer um grande investimento nas empresas de auditoria, como a Big Four, enfim, né, essas empresas de auditoria. Nós podemos ter boas práticas de governança de forma simples, como, por exemplo, a publicação de um relatório anual. O relatório anual, ele pode ser produzido, né, de forma ali no Word, tá, publicado em PDF no seu site. O site é uma forma simples, objetiva, né, de fazer a prestação de contas. As redes sociais é a forma simples de constantemente você estar prestando conta. Eu lembro um grande amigo, gerente de projeto com o qual eu trabalhei, nós sempre tirávamos fotos dos projetos, as crianças foram no zoológico, tira foto, publica e tal, as crianças foram... Por quê? Porque é uma forma simples de prestação de contas, né, além de um documento formal. Então, outro item muito interessante do Estatuto do Direito do Doador, o doador tem o direito de conhecer, por exemplo, quem está na sua diretoria. Olha que coisa. Então, por isso, quando você vê o CAD, né, por 2 vezes, ganhando como uma das 100 melhores ONGs do Brasil, recebendo o selo, né, do Instituto do Ar, reconhecimento da revista Época, são práticas, enfim, não são mirabolantes, não são algo do outro mundo, mas que a sua instituição também pode ter, né, e você pode encontrar os requisitos simples, né, do selo do ar no site, e você pode incorporar isso na sua instituição, associada também à ética em captação de recursos. É super importante, não é algo, como princípio, gente, é como princípio, muitas das vezes nós queremos sensibilizar as pessoas, conquistar a confiança das pessoas, mas não estamos dispostos, né, a ter um relacionamento com ela. E para encerrar essa parte de transparência, de
compliance. Uma frase muito interessante que eu gosto do Marcelo Stravizzi, eu cito sempre, é sobre a captação de recursos. Nós precisamos buscar aliados, né? Busque aliados, desenvolva aliados, e o dinheiro é uma consequência. Muitas vezes nós invertemos essa forma, nós buscamos o dinheiro, nós buscamos o recurso, e se der tempo a gente traz essa pessoa como aliado. E uma frase para quem é do contexto missionário, empreendedorismo cristão, é da Mônica de Mesquita. Ela fala que relacionamento é o sucesso para a captação, para a mobilização de recursos. Gente, relacionamento tem a ver com convívio, relacionamento tem a ver com confiança, com conexão. Isso se produz com transparência, com olho no olho, chamando para tomar um café, e de longo prazo. Não, essa eu amo muito, eu gosto muito dessa ideia de que dinheiro é consequência, né? E eu me lembro bastante, puxando a sardinha para a nossa realidade de organização cristã, né? Dessa percepção de a gente injetar nosso esforço em buscar primeiro o reino de Deus. E aqui eu lembro o reino de Deus tem a ver com nossa identidade, quem nós somos, a nossa vocação, aquilo que Deus tem colocado para a gente fazer, e as demais coisas serão consequência. Então, é isso aí. Se você aplicar intencionalmente excelência em tudo que você faz, o recurso financeiro é mais uma consequência daquilo que Deus tem proporcionado para você. E aqui não é teologia de prosperidade, nada disso. É uma questão de, quase como se fosse uma espécie de lógica aqui, para você, que você experimenta na tua própria vida. Agora, eu tenho uma pergunta aqui, pessoal. Rafael, compartilha para a gente o seguinte, qual que é o limite, na tua experiência, considerando o perrengue que as ONGs geralmente vivem, não tem dinheiro para nada, o recurso é apertado, qual que é o limite para que essa área de captação de recurso possa ser operada no voluntariado? A gente, em organização, depende de voluntariado para várias áreas dela. Tem voluntário para atender público diretamente, então é alguém que está disponível para uma vez por semana dar uma aulinha de, sei lá o quê, de alemão, outro dá uma aula de dinamarquês, russo, sei lá, alguma coisa do tipo, voluntário para as crianças. Alguém eu crio um grupo de voluntários que me ajudam para pintar meu prédio. Até que ponto o voluntariado dá conta de demandas de captação e comunicação também, se você quiser juntar aqui uma área crítica. Me fala sobre essa tua percepção. Legal. É uma boa pergunta, Marcelo. O censo da BCE, se não me engano, 2017, ele mostra um grande percentual, mais da metade das pessoas envolvidas em captação de recurso são voluntárias, né? Ou dividem isso com outras atribuições, como são membros de diretoria estatutária, enfim, essa é uma realidade. Sim. O voluntariado, ele é um recurso importantíssimo, eu acho que, inclusive, é uma porta de entrada, né, até para manter futuros mantenedores financeiros. O microvoluntariado hoje está em moda, como, por exemplo, curtir e compartilhar. Cada pessoa que está assistindo e está compartilhando, comentando essa live, ela está fazendo um microvoluntariado, apoiando o CAD, apoiando a conferência, que é super relevante no contexto do empreendedorismo social aqui no Brasil. Então, o microvoluntariado, ele é uma realidade. Agora, qual é o limite disso? Vai depender muito da causa, da área de atuação da instituição, da complexidade dos seus respectivos projetos e programas. Eu vou citar um caso de uma grande organização na cidade da qual eu apoiei. Ela desenvolvia iniciativas, projetos com crianças portadoras, né, de deficiência, pessoas com deficiência, PCDs, e ela tinha médicos, enfermeiros, vários profissionais cuja hora técnica é considerável dentro de um orçamento da instituição. Ocorre que a maior parte dos profissionais, né, enquadrados ali na equipe eram voluntários e dava super certo. Mas por que dava certo? Obviamente porque havia uma boa gestão de recursos humanos, obviamente porque era uma organização muito tradicional, com suas respectivas qualificações, 50 anos de existência na cidade, gozava de uma credibilidade incrível, né, e uma boa reputação perante a sociedade. Eu conheço outras instituições também, olha que coisa, hein, que as pessoas pagam para ser voluntárias, acreditem se quiser, mas existe isso. Porque o grau... Preciso mais desse tipo de gente.
Vai voltar assim. Ou seja, o interesse é tanto, a admiração é tanta pela instituição, que de alguma forma elas pagam, né? Enfim, custeiam os seus próprios. Enfim, é importante ter voluntariado, é possível sim terem áreas-chave, mas o que vai dimensionar o percentual é tanto a equipe operacional, com o diretor executivo e também um bom planejamento. Gente, nós esquecemos do planejamento. No Brasil, nós temos instituições como a cultura, agora está mudando, graças a Deus, mas que a gente se preocupa muito com a causa, a gente se esquece que é necessário planejar. Então, é possível. Basta esse acerto, um dado muito importante. Quando as pessoas decidem ser voluntárias, você precisa nivelar as expectativas, alinhar as expectativas. O que eu estou dizendo? Muitas vezes aquele advogado, ele se encantou pela causa, o voluntário, ele se encanta pela causa. Então, exemplo, criança, adolescente, e ele deseja, no seu tempo livre, se dedicar ou a alguma atividade educacional, recreativa, e não necessariamente ao exercício da advocacia. Mas quando nós vemos na ficha dele, uau, um advogado, a gente já quer que ele execute um trabalho na área técnica dele. Então, calma, quando você vê, converse muito bem isso com os potenciais voluntários que se achegam à instituição, né? Porque pode ser que ele não queira fazer isso, e ele às vezes aceita, e a gente está matando o voluntário. E outra coisa muito importante, não esqueçam de seguir a lei. Né, o que eu estou dizendo? Hoje no Brasil nós temos uma lei do voluntariado, né, o termo do voluntariado. Converse sempre com o seu advogado, com o seu contador, não incorra em insegurança jurídica para a sua instituição, porque na hora do início está tudo bem, está tudo muito legal, é só acontecer um problema, isso vai gerar um passivo trabalhista, vai gerar um baita de um problema, e eu conheço diversos casos, não estou inventando isso, casos reais que eu vivi, gente. E, enfim... E por último caso, Marcel, se me permite, é a política de proteção. A política de proteção, gente, principalmente quem trabalha com criança e adolescente, a instituição precisa assegurar de quem está chegando, né, não é, enfim, você pode estar colocando, às vezes, um cordeirinho, perdão, um lobo para cuidar das ovelhinhas, é muito sério isso, a gente não pode, tem alguns requisitos de segurança para a instituição, os projetos nos quais a gente trabalha. Rafa, você está vendo a pergunta do Arthur aí na tela? Uhum. Por favor, doações e grandes empresas. Não serve como uma jogada de marketing? Eu estou imaginando que o Arthur está falando do ponto de vista positivo, eu acho, né? Uhum. Para a ONG, a empresa se alavancar, acho que é nessa linha que ele está colocando, eu imagino. Eu já respondo, sem dúvida. Sem dúvida. Eu, como um bom administrador, assim, a finalidade da empresa sempre é o lucro. Tá? Então, quando nós, do terceiro setor, fomos conversar, fomos trocar uma ideia com esse pessoal, nós precisamos entender a perspectiva, nós precisamos entender a expectativa de uma empresa. Então, se você não ligar os pontos e não falar algo coerente à perspectiva desse empresário, não vai dar liga, ele não vai entender ongueiro, que a gente fala, né? Ongueiro, que tudo é lindo, maravilhoso, vamos transformar, comunidade, público-alvo. Gente, a gente precisa traduzir isso. Então, obviamente, as empresas, eu estava dizendo no começo da live, elas têm interesse de que seus produtos, que suas marcas sejam associadas a bons projetos, a projetos de transformação, enfim, isso tem uma explicação, obviamente, do marketing. Cito novamente a pesquisa da Indelman, 69% dos brasileiros adquirem um produto ou um serviço com base no posicionamento social da empresa. Hoje você tem a certificação B, as empresas, né, que não apenas usam recursos, mas geram benefícios. Certamente é uma jogada, mas eu acho que não pode ser visto como promíscuo, né? Esse mundo capitalista, vão tudo para o inferno. Não, calma, né? Vamos entender, conciliar interesses e sermos uma solução na área de marketing para aquela empresa. Brevemente, cito um caso, fizemos um belo trabalho com o CAD Valência, até o meu querido amigo Vinícius, um case muito bacana de engajamento de empresas na cidade, né, na Bahia, em Valença, onde, puxa vida, a empresa se interessou em colocar a marca do CAD num produto dela, no rótulo dela. Então, isso tem explicação,
tem interesse, mas também tem contrapartida. Eu volto a dizer, relacionamento não é só de um lado, não é só de uma via, é uma troca, e isso precisa ser natural, precisa ser saudável, né? E cuidado com as empresas, obviamente, que você vai associar a marca da sua instituição, né? Então, isso tem que passar por uma avaliação interna, uma política de parcerias públicas e privadas da sua instituição, perdão. Muito bom. Tem um comentário, uma pergunta e comentário do CAD Brasil, que é um tema que vira e mexe a gente acaba enfrentando. Um abraço para Fátima Valinha. O CAD tem uma política, sim, de proteção à criança. Como ela lembrou, uma pauta da Renas, a Fátima Valinha está nos acompanhando. A política de proteção à criança, ela orienta várias práticas da organização, incluindo fortemente comunicação e mobilização de recurso. O comentário, pergunta do CAD, Rafael, era os brasileiros doadores e não doadores acreditam que quem doa não deve falar a respeito. É aquela ideia da cultura de doação anônima. E sim, essa postura faz com que a doação seja um movimento quase invisível dentro da sociedade brasileira. Como é que a gente muda isso? E você emenda, Rafael, discute, se der tempo, discute um pouquinho sobre esse dilema, e que cristão tem esse dilema. O que minha mão direita faz, a esquerda não deve saber. Ou se você depender da tua posição política, o que a esquerda fizer, a tua mão direita não deve saber. Enfim, como é que eu lido com esse dilema? Uma vez uma pessoa fez um comentário desse na internet, de organizações, ainda mais agora nessa fase, que estão postando nas redes sociais as fotos de pessoas da sua equipe doando cesta básica para famílias e tal. E a pessoa criticava, tipo assim, onde já se viu ficar postando foto dos pobres, expondo a fragilidade das pessoas nesse momento e não sei o que lá. Por outro lado, alguém doou a cesta básica, né? E eu vou ter que mostrar para a pessoa que a cesta básica foi para quem precisa. Como é que lida com esse dilema? O que você tem a dizer sobre isso? Marcelo, isso constantemente vem à tona, né, essa discussão. Devo postar, olha, tem gente crescendo, né, tendo audiência, usando a diversidade do próximo, enfim. Bom, vamos lá. Deixa eu começar um pouquinho antes. O Brasil, ele precisa ter uma cultura de doação desenvolvida, né? Se você observar os rankings internacionais de doação, nós estamos muito lá abaixo. Perdão ter o dado aqui desse ano, mas nós ocupamos posições vergonhosas diante do potencial econômico que o país tem. Então, hoje você tem, por exemplo, o Dia de Doar, né? Quem não conhece ainda, acesse diadedoar.org.br, você vai conhecer o movimento brasileiro, né, por uma cultura de doação, mas que está ligado ao movimento, enfim, 2012, começou com Giving Tuesday, são iniciativas que buscam desenvolver justamente essa cultura, essa disciplina do brasileiro, a solidariedade, a filantropia. Eu acho que nós avançamos bastante, mas tem muita coisa para fazer. Então, a pesquisa de doação Brasil, promovida pelo Instituto de Desenvolvimento do Investimento Social, o IDES, ele traz uma afirmação que, por exemplo, 77% dos brasileiros fez algum tipo de doação, né? Seja ela em dinheiro, seja ela bens, produtos. Ok, é um bom percentual, mas ainda há muito o que fazer. Uma outra pergunta que ele traz é: se você é abordado para fazer uma doação, 94% das pessoas respondem não. Olha que coisa. 94% das pessoas dão alguma desculpa. Depois eu penso, não sei e tal. Alguns afirmam que já são doadores, ok, enfim. Mas assim, 6% topam na hora. Então, uma das coisas que a gente traz é que o captador precisa ser resiliente, precisa ser persistente. E um outro dado muito interessante é que, nesse ano da pesquisa, que foi 2015, o Brasil movimentou em torno de 13 bilhões de reais em doações. E nos Estados Unidos, vou fazer uma comparação grosseira, mas me perdoe, mas foi em torno de 1 trilhão. Gente, obviamente, você tem um outro perfil econômico, você tem outras leis, né, principalmente relacionada à doação, à transferência de bens, mas você tem um contexto brasileiro hoje de que nós precisamos falar sobre a doação.
Amanhã, por exemplo, dia 5 de maio, nós temos a campanha Dia de Doar Agora. Amanhã, inclusive, postei nas redes sociais. Mobilize sua rede, converse com as pessoas. Gente, o que eu tenho atuado junto aos municípios brasileiros para que os municípios tenham um dia de doar no seu calendário oficial, olha, não é fácil não, já, graças a Deus, conseguimos 2 cidades aqui no estado de São Paulo, uma na Bahia, a gente tem avançado aí. Porque a sociedade precisa entender o papel, né, do indivíduo, das famílias, enfim, na contribuição concreta para o desenvolvimento social. Artigo 227 da Constituição, é dever do Estado, dever da família, dever da sociedade como um todo, no caso da criança e adolescente, né, garantir, executar ações para garantir o direito da criança e adolescente. Gente, é nosso dever, é uma participação, mas o que hoje a gente encara é que as pessoas acham que é uma atribuição exclusivamente da administração pública, seja ela da União, do Estado ou dos municípios, quando nós temos esse dever, nós temos esse compromisso, né, como sociedade civil. Então, agora, devo postar ou não? Devo compartilhar ou não? Eu acho que quando vai a uma pergunta anterior, o princípio da transparência, quando a instituição faz isso de uma forma saudável, de uma forma planejada, com o comunicador social, o profissional de comunicação social é muito importante nessa hora, ela consegue transmitir, ela consegue prestar contas, então eu acho sim importante, ela consegue provocar, e muitas das vezes as pessoas que criticam, na verdade elas estão criticando, elas estão vendo a sua própria inação, né, o seu próprio, a sua falta, e aí ela se depara, puxa, eu não contribuí, isso me incomoda, né, e elas criticam, elas são conduzidas a criticar. Eu acho que deve sim, de uma forma respeitosa, sem, enfim, ultrapassar limites da individualidade da pessoa, né, não propagar, enfim, notícias falsas. Tem gente, acontece muito isso, né, pessoas propagando notícias falsas de necessidades, enfim. Eu acho que deve ter transparência sim, porque a sociedade, nesse momento, é um momento propício de você se mostrar como relevante dentro da sua cidade, dentro do seu contexto social. Então, enfim, eu acho que respondi, né, Marcelo? Acho que as oportunidades não devem ser perdidas, mas devem ser feitas de forma técnica e também coerentes. Ótimo. Pessoal, mais uma vez lembrando que tudo que o Rafael está falando são pinceladas, insights do que já está acontecendo nas oficinas da conferência. No site do CAD tem o link lá, ainda dá tempo, como é online, dá tempo de você participar. Se inscreva, compre o ingresso, acho que vale a pena, e o que a gente está falando correndo aqui, dentro de um prazo mais ou menos de 1 hora e pouco, está aprofundado especificamente na oficina, e lá tem várias outras oficinas que você pode aproveitar para melhorar o teu conhecimento. Acrescentando um insight aqui, já vamos para a pergunta do André Silva. Vai lendo aí, Rafael, enquanto isso eu vou dando um comentário. Pessoal, esse tema de foto, acho que um princípio bem importante que o CAD sempre acredita e fala é o princípio de relacionamento. Quando tirar foto ou não de uma família ou de uma pessoa no seu contexto de privacidade para colocar num relatório de impacto ou de prestação de contas? Depende do grau do relacionamento que você tem com a comunidade. E depende dos termos e do compromisso que a organização tua tem com o compromisso de proteção à criança e de proteção, a política de proteção ou política de comunicação. Tudo isso está amarrado numa cultura de gestão. Então, quanto mais relacionamento você tiver, essa pergunta ela nem vai ser necessária fazer. Você já sabe se pode ou não tirar foto. Você já vai saber, já não vai ser nenhum dilema para você, porque o grau de relacionamento é tão profundo que você já percebe qual que é o caso de você não vou tirar foto aqui, porque não precisa, não é necessário. Não, essa aqui eu posso tirar, eu tenho liberdade para isso. Então, considere bastante sobre esse tema. Para o nosso tempo ser mais otimizado, Rafael, vai para a pergunta do André Silva, por favor. E, povo, vamos para a conferência, divulga, curta e mobiliza a gente para participar e conhecer um pouco mais sobre o tema da captação de recursos. Rafael, André Silva, contigo. Bom, o André Silva ele pergunta, né, qual a recomendação para quem está numa cidade pequena, cerca de 10 mil habitantes, comércio pequeno, como prospectar parceiros investidores? Boa pergunta, André. Acho que é também, enfim, a realidade de muitos municípios brasileiros. Hoje a gente tem mais de 5.000, né, 5.500 municípios.
Eu trabalhava nos Correios, gente, só tinha esse dado de cabeça. Gente, uma das coisas que nós fazemos no processo de consultoria, né, em captação de recursos, é justamente a análise de cenário. Você não parte do nada, enfim, vamos aplicar todas as ferramentas, vamos fazer isso, aquilo, sem antes fazer um diagnóstico. Isso, enfim, é necessário para projetos sociais, obviamente, num plano, né, estratégico de mobilização de recursos. Então, analisar os potenciais, né, econômicos da instituição, da cidade, é super importante. Eu recomendo que sempre parta de uma conexão entre instituição e potencial parceiro. Se isso ainda não existe, você precisa construir. Tá? Obviamente que no mesmo contexto geográfico ajuda, afinal, vocês estão ali. Né? Então, por isso, eu exploraria, sim, partiria da cidade, eu partiria ali do bairro, por que não? O bairro conhece a sua instituição. E uma coisa que se tem em qualquer cidade brasileira, ou povoado, né, ainda que remoto, é comércio. Pode não ter indústria, pode, enfim, ter algumas limitações em outros setores da economia, mas o comércio, ele existe, e ele movimenta muitas cidades. Eu começaria com essa particular, esse tipo de parceiro, né? Converse, você pode dimensionar ali uma contribuição. O importante, gente, a gente não pode menosprezar o potencial do parceiro. Mas é uma vendinha pequenininha, é um mercadinho, é uma padariazinha. Não, gente. O importante é você ter parceiro, porque parceiro chama parceiro, dinheiro chama dinheiro. Desculpa aí ser bem direto. Na hora de você conversar com algum parceiro, ele vai perguntar assim para você: quem está com você? Quem já é seu parceiro? E aí você menosprezou aquele pequeno, médio, enfim, comerciante, você vai falar quem? Não tem ninguém, você é o primeiro. Você vai me desculpar, mas ele vai falar: ninguém está com você? Aí você, poxa vida. Então comece com quem está próximo de você, com o seu João da esquina, com o mercadinho da Dona Francisca. Eles já conhecem o trabalho relevante que você faz naquela comunidade. Certamente é mais fácil deles assimilarem a relevância da sua instituição, né? A proximidade, a conexão já há, e à medida que for passando, você vai ampliando, né? Eu falo que é o raio de parceiros, né? Para quem, o pessoal cristão, né? Começa em Jerusalém, Judéia e Samaria, né? Aí vai até os confins da terra. Então você começa local, vai ampliando até chegar nos parceiros de atuação nacional. Mas tenha gente com você, porque é legal você falar eu falo, R pequeno, né? Conserte para acertar grande. Porque você começando com um parceiro local que conhece você, né? Ele vai até compreender eventuais disfunções do seu programa de parceria, você vai corrigir, ele vai entender, e na hora de você apresentar para um grande, você vai afirmar: olha, eu tenho aqui comigo 30 microempresas, enfim, 30 comerciantes que estão comigo. Poxa, 30 comerciantes? Poxa, o negócio é bom. Então, sempre a gente, né, precisa valorizar quem está próximo, quem conhece a gente e quem acredita no nosso projeto. Não importa seja ele um grande ou pequeno comerciante. É uma boa dica que eu recomendo. Muito bom. Rafa, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, todos aqui, quase 50 pessoas acompanharam ao vivo. A live está disponível no nosso Facebook. Rafael, quais são as suas considerações finais, considerando que os nossos tempos são sombrios e os dias são maus, o coronavírus está logo à esquina para pegar a gente, você dá risada, mas é complicado. Diga aí, o que a gente tem que fazer, faz em dias como esse, na área da captação? Olha, gente, minhas considerações finais. Antes de responder, eu só queria agradecer, Marcel, pelo companheirismo. Marcel é um grande amigo, somos coautores de um livro que vai sair. Se Deus assim permitir, e se ele tiver piedade da minha alma e da minha carne. Gente, tá para sair um livro bom aí, eu vou deixar em off até o título. Meu Deus. Mas, até fazendo aqui um breve comentário, eu sou coordenador no movimento de excelência em gestão do terceiro setor. Você pode acessar excelência3s.com.br.
nós já treinamos, né, mais de 1.000 empreendedores sociais em diversas cidades no Brasil. Esse ano de 2020, em parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil, né, temos a previsão de estar em 10 capitais brasileiras, né, atingindo aí diversos empreendedores sociais em 2 dias de treinamento. Começamos em Manaus, em março, tivemos que parar por conta das restrições de circulação, mas temos a agenda prevista em Recife, Belém, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e outras cidades aí, enfim, Salvador, acho que também na Bahia, várias cidades do Brasil. Se você quiser saber um pouquinho mais, excelência3s.org, são eventos gratuitos, voltados para empreendedores sociais. Enfim, esse livro que o Marcel e outros grandes especialistas, como Emilene Araújo, Gabriel Bastianelli, enfim, gente, galera muito boa em suas respectivas áreas, nós vamos produzir um material e entregar, deixar isso disponível para a sociedade. Então, é um prazer, Marcel, estar falando com você, é um prazer servir o CAD novamente, é uma instituição de grande credibilidade na sociedade brasileira, na igreja brasileira. Maurício Cunha, uma referência para mim, eu visto a camisa, literalmente, gente, né, do CAD Brasil, eu amo demais essa instituição e sei que tem sido decisiva na formação e no desenvolvimento de empreendedores sociais. Então, queria só, Marcel, fazer aí as considerações, agradecendo os comentários, gente. Tem, por exemplo, pessoas que compraram meu livro, que leram meu livro, enfim, deram feedback, que estão aqui com a gente na live. Perdão, não consegui citar todos, mas agradecer você que participou dessa live, que teve com a gente aí, fazer o convite para que você esteja na Conferência CAD aprendendo um pouquinho mais. Bom, e aí, ó, eu falo, gente, se deixar, a gente fica aqui 2 horas, né, Marcelo? E os nossos filhos, nossas esposas que nos matam aí, a gente... Gente, algumas considerações finais. Leia o livro. Leia o livro, você precisa adquirir o livro. Ele traz recomendações, reflexões bíblicas acerca da captação de recursos, também algumas recomendações técnicas, experiências de quem também está na estrada, como você, gestor, como você, empreendedor social, né? Traz algumas palavras bem interessantes para que isso norteie não só este momento, né, de adversidade, mas os próximos anos, seu planejamento de longo prazo. Adquira o livro, né, publicado pela Editora Esperança, em parceria com a Missão Aleph, parceirão. Gente, e o que eu posso dizer aí, né, a vocês? Depois de falar tudo isso, volto a dizer, é o momento que nós estamos passando, sim, ninguém desconsidera os efeitos da pandemia, né, do Covid-19, na mudança, inclusive, nas relações sociais. Mas este é o momento que você, gestor, que você, empreendedor social, pode tirar lições profundas, né, pode rever até conceitos, rever princípios institucionais e implementar a tempo, se Deus permitir, oramos por isso, mas que as coisas vão voltar aos poucos à sua normalidade. E as instituições que usaram esse momento, que refizeram o planejamento, que implementaram novas práticas, que se prepararam, certamente vão passar e vão, né, chegar a um patamar de organizações melhor estruturadas, melhor preparadas. Não me recordo agora o autor, mas assim, o período, né, meio que de captação junto a editais, tem grandes editais, empresas, é agora, né, julho, setembro, você tem uma boa temporada de captação de recursos. Outubro já começa, né, a dar uma diminuída no final do ano, mas você tem um bom período, se Deus nos permitir agora, uma boa janela, que nós chamamos, janela de captação, de julho até setembro, dá tempo da gente fazer a lição de casa, dá tempo da gente se preparar um pouco, ler um pouco mais, né, e, enfim, estruturarmos nossa equipe. Gente, eu publiquei uma frase no Twitter esses dias, que nunca faltarão recursos para boas instituições que executam bons projetos, né, e, enfim, ofertam, demonstram bons resultados. Isso é super importante, porque envolve relacionamento, e relacionamento se constrói a longo prazo. Se eu puder encerrar com uma frase do famoso missionário Hudson Taylor, que eu sempre cito demais, que é a obra de Deus feita do jeito de Deus,
jamais deixará de contar com o sustento de Deus. É hora de você, né, empreendedor, empreendedora, nesse grande desafio que você se depara. Eu tenho certeza que esse momento de adversidade, Deus não perde o controle da história, né? Deus não perde o controle das nossas vidas. Ele deseja que o reino dele seja manifestado através da sua instituição, do seu movimento social, do seu projeto de evangelização, né? E ele é o dono de todo recurso. A mensagem do livro, ela é verdadeira, ela é bíblica, todo recurso vem do Senhor. Salmo 24:1, do Senhor é a terra e tudo que nela há. Nós somos meros cooperadores, e nessa história toda, você precisa ter discernimento de que você está cooperando para um propósito muito grande. Nós trabalhamos e estamos sujeitos às orientações de Deus. Esteja sensível ao que Deus quer realizar, ao que Deus quer lhe ensinar neste momento, a organização, enfim, você pessoalmente mesmo, e avance, não desista. Não vai ser o primeiro desafio que você vai enfrentar, não será o último. Eu acredito, não é o primeiro, não será o último que você vai enfrentar. Persista. CAD tem 25 anos, né? Marcel dizer isso, e se depararam com várias instituições, e hoje podem, né, ser bênção na vida de outras pessoas e de outras instituições, porque não desistiram. Então, seja forte, seja corajoso, Deus é conosco. Amém. Rafael, eu quero que você seja forte e corajoso comigo agora, para me doar um livro teu. E nós que gostaríamos, se você assim permitir, de sorteá-lo na live de amanhã, na abertura da live de amanhã, às 19 horas, o nosso amigo Patrick Reason. Patrick Reason é um palestrante internacional, caminha com a gente, o Rafa conhece ele. Aí está, Patrick Reason, é o nome dele. O CAD caminha com gente bastante influente, é uma liderança que vai falar sobre o direito à convivência familiar e comunitária, pensando nesses tempos de pandemia, pandemônio, corona e etc. Como é que isso, quais são os desafios que se colocam para a gente? Rafael, você permite que a gente faça isso? Com certeza, com certeza. Está doado. Amanhã é dia de doar. O Rafael, então, abre o dia de doar, doando um livro dele para a gente. E você, amanhã, faça a tua doação, ou no site do CAD, ou numa organização que você conhece aí perto de sua confiança, doe, comece a colocar em prática o que a gente está falando. Ok, pessoal? Eu quero agradecer de verdade todo mundo que acompanhou a gente. Amanhã, às 19 horas, nesse mesmo local, estaremos abrindo com um sorteio extraordinário do livro do Rafa. A live de amanhã é importante para quem trabalha com principalmente se você conhece pessoas que trabalham com convivência e vínculo familiar, da área da assistência social, cristão, não cristão, de ONGs parceiras, participe. O Patrick Reason, ele é membro do Conselho Estadual, Nacional da Assistência Social, tem uma experiência grande, uma pessoa fantástica, vai ser muito divertido a conversa com ele, tudo bem? Rafa, muito obrigado, não saia, fica aí, e a gente se despede de vocês, agradecendo a audiência, tamo junto, e tudo isso que o Rafa falou é o que a gente acredita. Gestor, tem uma fé obstinada e inabalável naquilo que Deus colocou para você implementar na tua organização, que o resto vai ser consequência, tá bom? Marcelo, todo mundo, fala, Rafa, você quer falar, terminar alguma coisa? 2 livros, tá? Pode ser 2 livros. 2 livros de sorteio. Se a gente abrir amanhã a live com 200 pessoas de audiência, a gente... Se a gente abrir a live com 150, sorteia um. Mobiliza a galera para a gente entrar arrebentando 2 livros amanhã. Marcelo. Sua igreja, conhecidos, líderes de outras ONGs. Fala, Rafa. Só um último recadinho, pessoal. Convido você a acessar o site rafaelbandeira.com e também o canal no YouTube. Né? Pode colocar Rafael Bandeira Captação de Recursos ou bit.ly/canal Rafael Bandeira. Se você entrar no rafaelbandeira.com, você já vai ter acesso ao site, às redes sociais. Vamos conversar, vamos se conectar, porque isso é importante para a gente edificar um ao outro. Obrigado, Rafa. E você, amanhã a gente se vê às 19 nesse mesmo local, na página do CAD Brasil. Deus abençoe cada um de vocês, saiam inspirados e mobilizados a respeito daquilo que Deus colocou para você fazer. Pessoal, boa noite, a gente vai encerrar a live. Rafael, não sai daí, que a gente tem uma reunião com a produção agora com o chefe nosso. Um abraço, pessoal, boa noite, até mais, até a próxima. Tchau, pessoal.